Queridos, eu queria convidar você a abrir o texto de hoje. O pastor Tomé, ao me convidar há alguns meses, ele me deu um texto, mas hoje fui tomado de surpresa que a camiseta de vocês tem um outro texto, mas Deus soberanamente estabelece essas coisas, e nós não temos como mensurar aquilo que Deus ele faz. Não sei se foi por um lapso dele ou foi por uma mudança, mas enfim, o texto que nós vamos ministrar hoje está em Apocalipse capítulo 22 e o verso 20. Vamos então ao texto, irmãos. Que Deus nos abençoe nesta noite, neste momento de reflexão da sua palavra. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Diz assim a palavra de Deus: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Pai santo e eterno Deus, queremos, ó Deus, apresentar, ó Pai, este momento a Ti, este momento de reflexão, ó Deus, a Tua palavra, que de forma tão especial, ó Deus, nos dedicamos para ouvir a Tua voz falar ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, a compreensão da mesma, e que possamos sair hoje deste ambiente, ó Pai, convictos de que o Senhor falou com os nossos corações. Nós louvamos a Ti, Senhor, por todo o Teu cuidado para conosco, com esta igreja, e que, ó Deus, o Senhor assim continue abençoando-nos, ó Pai, e neste momento específico, na ministração desta palavra, rogamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, amém. Amados irmãos, estamos então no último capítulo da Escritura, que encerra então a revelação divina dada a João, em uma promessa estabelecida e que traz afirmações importantes, quando o texto que nós lemos diz: certamente venho sem demora, e no texto a igreja então responde: amém, vem Senhor Jesus. Queridos, obedecendo então o tema que nos foi dado, estaremos então apresentando aqui esta porção. E aqui nós podemos, queridos, encontrar não apenas uma declaração escatológica do texto apenas, sobre coisas futuras, mas um diálogo espiritual, a relação então da igreja com esta promessa voltada então pela pessoa de Cristo, revela então quem de fato representa para nós esta composição, neste encerramento do livro de Apocalipse. A pergunta central, queridos, então é: que tipo de igreja Deus procura? Nesse texto de Apocalipse 22, 20, nós podemos encontrar então Deus mostrando a sua vontade, e então ao trazer toda a promessa reveladora neste livro, Ele procura de fato uma igreja que vive, que anseia e que responde a esta realidade da volta de Cristo. A volta de Cristo, irmãos, é um fato real, específico, verdadeiro, em que nós vivemos e anseiamos seguros nesta promessa. Um dia esta era passará, um dia o mundo passará, um dia tudo terá fim, e o Senhor ele voltará para buscar a sua igreja. Esta é uma realidade, que paira na nossa fé cristã. Assim sendo, meus irmãos, o encontro de Jesus Cristo com João, com o apóstolo João na ilha de Patmos, é uma das memórias mais profundas e comoventes da igreja. Exilado então, distante da comunhão dos seus irmãos à época, João, ele então carrega a saudade de tudo que viveu ao lado do Senhor Jesus, ali naquele lugar isolado, naquela prisão que foi estabelecida então para ele. João então, irmãos, carrega esta saudade, este momento de um cenário então de muita solidão, e ele experimenta uma das coisas mais gloriosas nesta revelação. O Cristo vivo e exaltado se manifesta a ele, diante dos seus olhos, não mais em humildade, mas em majestade e poder. Este momento, queridos, relatado então, traz consolo ao coração cansado do velho apóstolo que ali se encontrava. Lembrando-nos então, queridos, que apesar da distância das provações que ele estava ali vivendo, Jesus ele demonstrou para João que ele continua vivo, continua presente, soberano, fiel à sua palavra, em conduzir a sua igreja em todas as épocas. Queridos, chamo sua atenção então, meus amados,
para entendermos que a voz que também disse a João, no mesmo livro, no capítulo 1, verso 17, quando disse para ele: não temas, ecoa não somente na historicidade ou no coração de João, mas ecoa em toda a existência da igreja. O Deus que é verdadeiro, que é fiel e que está em nosso meio e que diz: não temas. E quando ele traz esta composição, neste verso 17 do capítulo 1, João e todos os crentes ao longo dos séculos reafirma então que o Senhor nunca abandonou os seus. Assim, queridos, o episódio de Pátimos se torna um testemunho cheio de esperança, um episódio marcante. O mesmo Cristo que João então conheceu ao longo da sua trajetória nos evangelhos, que o amou, é o mesmo que reina hoje e estará conosco até o fim. Em meio, queridos, às saudades de João, às lutas de sua vida, esta visão então reacende a esperança viva de que um dia nós estaremos com o Senhor Jesus face a face, pois Ele prometeu voltar. Amados irmãos, Apocalipse 22:20, inserido então nesse epílogo do livro, apresenta o diálogo final de Cristo com a sua igreja. Resumindo então toda a dinâmica da revelação bíblica, quando Jesus afirma com certeza absoluta: certamente venho sem demora. E a igreja responde: amém, vem Senhor Jesus. A linguagem, queridos, grega desta porção reforça a firmeza da promessa em sua iminente vontade de Deus e de um plano soberano expressado então nesta promessa. E há de fato uma atenção teológica e escatológica no Novo Testamento do Cristo que já veio, mas que Ele ainda voltará. Ou seja, o Cristo veio, mas Ele foi, mas prometeu voltar para buscar a igreja. Em um contexto então histórico de muita perseguição, essa promessa, queridos, servia como um consolo de esperança para aquela igreja primitiva. A resposta então, amém, que nós encontramos no texto, revela então fé e submissão de uma igreja que foi às últimas consequências. Homens morreram, pessoas foram levadas à morte, com esta viva esperança de submissão à palavra do Senhor, que expressava e expressa de fato um anseio contínuo desta consumação, ecoando, meus irmãos, o Maranata apostólico. Assim, o versículo final da Bíblia define a identidade da igreja: uma igreja que se relaciona com o seu Senhor, uma igreja que responde positivamente ao seu Senhor. De fato, meus irmãos, é a igreja que o Senhor procura, é a igreja que o Senhor aguarda da parte de nós. E dentro desta promessa, de fato, queridos, é dizer que nós concordamos com Deus, é dizer que nós estamos rendidos a Ele, que nós estamos aguardando, que nós desejamos, com um desejo sincero, a plena manifestação de Cristo que um dia há de acontecer. Confiamos nisso, irmãos. Só que isto tem todo um desdobramento na nossa vida diária, cotidiana, na nossa família, nos nossos negócios, ou nos nossos relacionamentos. Esta porção de hoje diz respeito à nossa identidade como povo de Deus, como um povo que vive neste mundo, mas que deste mundo não é mais. De que quando nós fomos alcançados salvificamente pela graça salvadora, nós passamos agora a viver uma eternidade já aqui, já experimentando a eternidade, ou seja, já ouvindo o chamado do Senhor que um dia fez a cada um de nós, e como igreja aqui reunida nesta noite, somos convidados pelo Senhor a esta realidade tão importante. Queridos, observe ainda que antes de falar sobre o texto em si, nós encontramos aqui a conclusão dos relatórios de Cristo. Lembremos-nos das 7 cartas às igrejas da Ásia, que revela então um chamado solene, um relatório triste para algumas igrejas, mas também um convite amoroso que ecoa então através dos séculos para a igreja do Senhor. Ele então conhece profundamente, o Senhor conhece profundamente a sua igreja, corrige suas falhas, nos exorta com amor, mas também nos convida ao arrependimento, sem jamais nos abandonar. Em meio, queridos, às adversidades sobre perda do primeiro amor, tolerância então ao erro e à fraqueza, à frieza espiritual, nós podemos ver, irmãos, que há um resplandecer de uma esperança nas promessas que foram encontradas nesse texto. A promessa de um retorno. Ele tem quem vir buscar. Ele tem um povo escolhido sobre esta terra.
nós fazemos parte deste povo. E nós não estamos, irmãos, caminhando com o Senhor Jesus, brincando de ser crentes. Nós precisamos atentar para esta realidade tão importante, e Ele vai voltar para nos encontrar, para nos buscar, para estarmos eternamente com Ele. E isto deve encher o nosso coração de alegria, de esperança, neste cuidado redentor. Amados, assim permanece para a igreja, em todas as épocas, um apelo urgente: ouvir a voz do Espírito, voltar-se para Cristo e perseverar na fé. Firmeza, então, nesta certeza de uma vitória final, convergente, na pessoa do Senhor Jesus. Assim nós devemos confiar. Diante disto, então, meus irmãos, surge a grande indagação: qual é a igreja que o Senhor procura? E aqui, meus irmãos, eu convido você a olhar novamente o versículo, pois o texto do verso 22, a primeira parte diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Esta fala do Senhor Jesus, certamente venho sem demora, é uma fala, meus irmãos, que não deixa nenhum rastro de incerteza. Não é uma possibilidade, não, é uma certeza concreta, verdadeira, porque o nosso Senhor, Ele não mente. O nosso Senhor, o que Ele diz, Ele cumpre. Ele é fiel à sua palavra, Ele não quebra o seu pacto. Ele estabelece então todas as coisas diante do seu poder, sendo Ele o início e o fim das coisas. Ele conhece tudo, mensura o nosso coração, Ele está a par de todas as coisas. E assim, queridos, nesta composição tão importante, desta certeza, a igreja de Deus então procura, meus irmãos, não relativizar a escatologia. A igreja que Deus procura não trata a volta de Cristo como algo distante ou simbólico apenas. A igreja que o Senhor espera e que procura, queridos, para este encontro solene, não é, meus irmãos, uma igreja que ela olha então para a escatologia bíblica e acha que isso é algo apenas filosófico e que não acontecerá desta forma. Não é uma igreja que leva uma vida desconectada desta realidade, achando que a vida se cumpre no aqui e agora, e somente no aqui, e que luta, e que labuta, e que alcança sucesso, que alcança as coisas, como se isto fosse o fim de todas as coisas. Mas ela vive hoje com o olho no amanhã. Ela vive hoje na esperança do último dia, do dia do Senhor. Assim sendo, meus irmãos, observe, queridos, que a igreja então que o Senhor procura, ela crê na promessa literal, histórica e futura da volta de Cristo. Observe que o apóstolo Paulo, ao escrever para Tito, ele escreveu no capítulo 1, verso 2: a esperança cristã é futura e certa, pois assim nos mostra esta certeza absoluta quando ele disse: escrevo na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. É nesta direção que nós cremos. O apóstolo Paulo escreveu então nesta esperança. E será que nós temos vivido nesta esperança, irmãos? Será que as nossas relações interpessoais, elas apontam nesta direção? Será que nós de fato vivemos um casamento, vivemos uma família, adoramos ao Senhor na igreja, no ajuntamento dos santos, que é algo extremamente valioso para mim, e eu sei que é para você também? Mas será que nós estamos de fato fazendo tudo isso, assim como o apóstolo Paulo escreveu, na esperança da vida eterna? A palavra, querido, certamente, que está aqui nesta parte do texto, a palavra certamente, ela expressa, queridos, uma confirmação absoluta. Imagine o que é o Senhor Jesus dizer: tenha certeza. Certamente, não foi ninguém, foi Jesus. Foi o Senhor, o Verbo que se fez carne, já morto, ressurreto, glorificado, exaltado, agora aparece para João e diz para ele: olha, certamente, creia, confie, aguarde,
A expressão, queridos, sem demora, que vem logo em seguida, não significa ausência de tempo cronológico, não, mas uma urgência divina. Ele tem o tempo certo para que isto se cumpra. Este certamente venho, não chegou o tempo ainda, porque Ele está juntando os eleitos espalhados na face da terra. Eu creio muito e me envolvo. Nós temos um projeto de missões na nossa igreja que também se envolve com a evangelização no sertão. E nós temos isto muito no nosso interior, meus irmãos. Eu sei que aqui também acontece assim, de que nós precisamos proclamar o evangelho a toda criatura, para que todos possam ouvir acerca de Jesus, da mensagem salvadora, de que nós somos pecadores e de que o arrependimento é necessário para que haja de fato um novo nascimento, um voltar-se para o Senhor, uma rendição completa. Amados irmãos, essa certeza então, que vem sem demora, é estabelecida no tempo do Senhor. Mas, amados, poderíamos refletir, queridos, que o crente, ele não vive apenas para esta situação temporal, mas ele vive com a luz da eternidade. A perda, meus irmãos, da expectativa da volta de Cristo, que é o que tem acontecido muito na nossa geração, tem gerado muito mundanismo, muita acomodação espiritual. Precisamos, irmãos, voltar a orar mais, precisamos voltar a ler mais a Escritura, precisamos, irmãos, depender mais do Senhor, porque isto é a preparação do nosso coração, esta busca incessante pela comunhão com o Senhor, que formamos juntos então a igreja que o Senhor espera, a igreja que Ele procura. Igrejas frias, irmãos, não são as mais silenciosas. Igrejas frias são as igrejas que deixaram de esperar em Cristo. Assim, meus irmãos, a grande pergunta ao nosso coração: vivemos como quem crê que Cristo pode voltar a qualquer momento? Quem de nós, irmãos, podemos assegurar com categoria e com firmeza que amanhã estaremos vivos? Nós não temos esta certeza. Nós não podemos fazer esta afirmativa. Lembrando, irmãos, que para aqueles que estão seguros nas mãos do Senhor, se isto acontecer, de partirmos desta realidade para a realidade eterna, imediatamente estaremos nos braços do Senhor, gozando plenamente já a eternidade esperada. Mas o Senhor pode voltar a qualquer momento. E a pergunta, meus irmãos, vivemos então olhando para isso? Será que nós pensamos nisso? Quantas vezes por semana nós pensamos então no momento do nosso encontro com o Senhor Jesus, para viver então plenamente esta realidade? Amados irmãos, esta realidade, queridos, ela deve orientar a nossa vida com vigilância e com esperança amorosa. O futuro então prometido, queridos, consola os enfermos, enxuga as lágrimas, fortalece os que lutam, mas também chama toda a igreja a viver o hoje com a antecipação da eternidade. Assim, a vida cristã, meus irmãos, é algo extraordinário e se sustenta então neste equilíbrio, vivendo o já e o ainda não. Já vivemos, queridos, as benesses da eternidade, de forma limitada, mas isso se completará no ainda não, pois não chegou ainda o momento. E, queridos, como é importante entendermos isso. Nós já vivemos a eternidade, já somos cidadãos dos céus, fomos adotados como filhos pelo Senhor nosso Deus. Nós não pertencemos mais a este mundo, agora somos dele, e ele mesmo disse: todos que o Pai me deu, nenhum eu vou perder, ninguém os arrebatará da minha mão. Amados irmãos, Deus procura, queridos, a igreja que responde com adoração e submissão. Observe, meus amados, que na última frase do verso tem uma palavra chamada amém, que nós falamos com tanta liberalidade e alegria. A resposta, queridos, da igreja então começa com a palavra teológica profunda, amém. E nós queremos, irmãos, dizer para vocês
que esta palavra, querido, significa, acho que todos sabem, assim seja, é verdade, eu concordo plenamente. Mas antes de tudo isso mesmo, meus irmãos, a palavra amém é um ato consciente de fé. É um ato consciente pelo qual o crente confirma a verdade de Deus. É confiar de fato nas suas promessas. O amém, queridos, nos faz submetermos à vontade soberana de Cristo. Porque observe comigo, no próprio livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, chama Cristo de o amém. Cristo é o amém, meus irmãos, a testemunha fiel da verdade. O amém é a verdade. O amém de fato, queridos, é o eu concordo, Senhor, eu aceito, eu me submeto. Amém é dizer eu reconheço, Senhor. E esta palavra, queridos, nos aponta então que Cristo é o amém, no sentido de que Ele é a garantia viva e pessoal de todas as promessas de Deus. O nosso amém, meus irmãos, por sua vez, é esta resposta de fé que se apoia unicamente na pessoa do Senhor Jesus. Isto revela, meus irmãos, que a igreja, ela não discute a vontade de Deus. Ela não resiste ao plano de Deus estabelecido, nem para a nossa vida individualmente, nem como igreja do Senhor sobre a terra. Amados irmãos, isto revela que a igreja, ela não tenta ajustar a verdade com a conveniência. E quando eu falo a verdade do Senhor. E aqui, queridos, a igreja então que Deus procura é uma igreja, meus irmãos, rendida, não uma igreja resistente à sua voz. Esta igreja, ela não busca negociar os princípios de Deus, mas ela vive submissa aos princípios de Deus, à sua palavra. Dizer amém, meus irmãos, a estas promessas, pairada então na pessoa de Cristo, é estar satisfeito naquilo que Deus estabelece para a igreja. E como é importante, irmãos, sermos satisfeitos em Deus. Certamente glorificaremos muito mais a pessoa dele quando nós satisfeitos estamos nele, como disse John Piper em certa ocasião. E aí, meus irmãos, há de fato, queridos, uma outra pergunta ao nosso coração. Será que nós temos dito amém à vontade de Deus, ou apenas quando de fato convém? Em terceiro lugar, irmãos, Deus procura a igreja que anseia pela volta de Cristo. Quando de fato, irmãos, nós olhamos para a última frase, depois do amém, a igreja então responde: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aqui está, queridos, o clímax dessa conversa de Deus com a igreja. Aqui está o ponto mais alto deste diálogo tão solene de fechamento do livro de Apocalipse. E aqui, meus irmãos, a igreja, ela não apenas crê, mas ela deseja. A igreja que Deus espera, ela não apenas acredita, não, eu tenho certeza que Ele voltará. Não, ela anseia pela volta. Ela deseja ardentemente a volta de Cristo. E por assim ser, meus irmãos, o verbo expressa de fato um clamor ardente, uma súplica intensa. Não é de fato uma formalidade litúrgica apenas, mas é de fato, meus irmãos, uma paixão espiritual. E esta frase revela então três verdades importantes. É que uma igreja, meus irmãos, que ama, que Deus espera e que se submete desta forma e que anseia a volta do Senhor, é uma igreja que ama a presença de Cristo, ama a presença dEle, que vem à reunião aqui, neste ambiente, por exemplo, convicta de que vai se encontrar, além de se encontrar com os irmãos, se encontrar com o Senhor Jesus. Pelos olhos da fé, Ele está em nosso meio. Ele é o adorado da noite, Ele é o exaltado, é a Ele que nós cantamos e louvamos, é dEle que esperamos o falar ao nosso coração. Precisamos, nesta compreensão, meus irmãos, entender que a segunda verdade que nós encontramos nesta última expressão é que é uma igreja que repudia em súplica o pecado. Ela não se sente confortável, queridos, com a ideia do pecado. É uma igreja que busca de fato esta seriedade tão profunda em viver a vontade do Senhor. É uma igreja, queridos, em terceiro lugar, focada na eternidade.
Ou seja, o coração desta igreja não está preso a coisas temporais, pois quando ela diz: vem Senhor Jesus, é o suspiro profundo, queridos, de uma igreja que vive esta promessa, aguardando este cumprimento, sustentada então pela graça e ancorada pela obra consumada do Senhor Jesus. E esta mensagem está muito clara no coração e na mente. Vem Senhor Jesus, irmãos, é o clamor de corações que já foram alcançados pela redenção, mas que ainda, queridos, anseiam vê-la em plena glória. Queridos, ao dizê-lo, o crente declara com fé viva, com a fé esperançosa, que não há neste mundo nada que substitua o de fato estar com Cristo, o amém de Deus, irmãos, fiel e verdadeiro, cuja vinda porá fim a toda dor, haverá de se manifestar, pois a vitória, e esta vitória, esta já está garantida. Ele voltará para nos resgatar para sempre. Igrejas, queridos, que não desejam a volta do Senhor Jesus, geralmente são muito confortáveis neste mundo, estão muito bem obrigados, estão abastadas de tudo que precisam para si e nada mais, deixa rolar, está tudo bem, vamos seguindo por aqui, um encontro após encontro, às vezes sem significado intenso, plausível ao coração. Esta igreja, queridos, não é a igreja que o Senhor espera. O amor, então, pelo mundo, queridos, esfria o anseio da volta de Cristo, quando a igreja assim está. Pois, queridos, santidade e expectativa escatológica caminham juntos. Precisamos viver santidade, mas entendendo que esta santidade, ela precisa ser buscada e vivida em paralelo a uma escatologia viva. O Senhor voltará. Eu preciso, como igreja, estar pronto, porque Ele espera isso de nós. Ao que podemos então responder? Se Cristo voltasse hoje, isto seria para nós um incômodo ou uma alegria intensa? Esta, queridos, é uma pergunta importante para nós. E assim, queridos, a expressão do verso então se aponta e se configura então para a finalização deste diálogo, onde Deus então procura a igreja, queridos, que vive em expectativa constante. A estrutura então do versículo mostra esse diálogo contínuo em que Cristo promete e a igreja responde. E este padrão se estabelece. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir, mas qual é a nossa resposta a isso? O que é que nós respondemos então a esta promessa dada pelo Senhor? Nós, como igreja do Senhor aqui em 2026, isto revela, queridos, uma dinâmica viva, relacional, em que o Senhor não está distante da sua igreja, mas caminha com ela. Ele canta com a igreja, irmãos, quando nós cantamos. Ele está presente nos nossos encontros solenes. Ceiamos com a sua presença na mesa. Vivemos, irmãos, a todo momento sob os olhos do Senhor, corandel. Isso, irmãos, deve ser algo muito vívido no nosso coração. E de forma alguma nos distanciarmos desta realidade relacional, em que o Senhor então promete e a igreja responde. E eu, como igreja, como devo então responder? A igreja de Deus, irmãos, procura de fato viver não nas distrações, mas em vigilância amorosa. E meus irmãos, muitos recados nós encontramos na Escritura. Mateus 24, 42 diz: vigiai. Tito capítulo 2, verso 13 diz: aguardando a bendita esperança. E meus irmãos, expectativa gera santidade nesses aspectos. É esta expectativa, meus irmãos, que o Senhor vem e que nós desejamos isso. É uma expectativa que gera missões, envolvimento, de que a nossa voz, o nosso braço, precisa ser esticado até onde nós alcançarmos
para que este evangelho alcance os 4 cantos do mundo. Viver assim, queridos, nesta expectativa, de fato nos invadirá o coração de uma perseverança extraordinária, que será combustível todos os dias para o nosso coração. A certeza de que Ele está presente, de que Ele um dia voltará, de que um dia eu me encontrarei com Ele, e de que um dia eu estarei para sempre com Ele, e que tudo ficará, os meus diplomas, os meus adquiridos, todo o sucesso da sociedade, tudo isso vai ficar, porque lá eu não vou precisar mais de nada disso. Lá a presença dEle é suficiente para todos nós. Lá só haverá alegria e gozo, irmãos. A igreja do Senhor estará num patamar elevadíssimo, que nós não podemos nem comparar. E viver aqui, meus irmãos, desconectado desta realidade, é para que esta realidade, ela modifique o nosso viver aqui. Esta esperança, ela deve estar tão viva no nosso coração, desta linha de chegada que nos aguarda, de que esta esperança de fato, ela deve moldar as intenções do meu coração, os meus contratos, os meus negócios, os meus ganhos, com o que eu gasto, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os relacionamentos interpessoais e familiares. Tudo deve ser moldado, queridos, dentro desta esperança, porque este momento acontecerá, e nós, como igreja do Senhor, como de fato nós estamos diante desta expectativa do Senhor, como um Deus que procura a sua igreja. Amados irmãos, para concluir, queridos, eu queria trazer apenas alguns fechamentos importantes, pois Apocalipse termina, queridos, com uma pergunta implícita. Somos a igreja, então, que responde corretamente? Estamos respondendo corretamente, queridos, a essa promessa de Cristo? Deus, de fato, meus irmãos, Ele não procura uma igreja volumosa apenas em sua expansão numérica, não apenas por isso. Não aguarda, queridos, uma igreja opulenta, apenas, queridos, em sua materialidade de recursos, não só por isso. Não uma igreja que apenas vive a efervescência, apenas então em sua multiplicidade de atividades. Mas Deus procura, meus irmãos, uma igreja que além de tudo isso, que é muito bom e maravilhoso, uma igreja volumosa, uma igreja opulenta financeiramente e efervescente em suas atividades, em sua vida na sociedade. Ele procura uma igreja, meus irmãos, que crê na sua palavra. Uma igreja que olha para um texto como esse e se incomoda em que tipo de resposta também nós podemos dar a esta realidade. É uma igreja, queridos, que se submete à sua vontade, seja ela o sim para nós ou o não para nós, mas que ela está satisfeita, porque foi Ele que falou, foi Ele que disse, que determinou, foi Ele que escolheu, foi Ele que assumiu o comando e o governo da nossa história, dizendo: eu que sei o bem que tenho a vosso respeito, e podemos nisso confiar. Deus procura, meus irmãos, uma igreja que anseia pela sua presença. Ao sairmos de casa para vir aqui, devemos sair preparados para nos encontrarmos com o Senhor aqui, para cultuar a Ele nesta viva esperança. Não apenas, irmãos, estarmos como apenas o corpo presente e a mente distante, mas com os nossos corações e mentes preparados para cultuar a Ele, para entrar em relacionamento com Ele, junto com a comunidade de fé. A igreja, queridos, que Deus procura, ela vive à luz da sua volta, o já e o ainda não, e Cristo ainda diz hoje para todos nós, especialmente nesta noite: certamente, meus filhos, eu venho sem demora. Confiem nesta palavra, porque eu é que estou dizendo: eu voltarei. Certamente eu venho sem demora.
mas o que é que nós podemos responder para o Senhor? Que nós, irmãos, possamos dizer, não apenas com os lábios, não apenas diante das pessoas para demonstrar algo, mas que nós possamos dizer com o nosso próprio coração: amém, vem Senhor Jesus, anseiamos pela tua volta, anseiamos pela tua chegada, vem ao nosso encontro, Pai, assim como viestes quando o Senhor nos resgatou do império das trevas, volta, Senhor, para nos resgatar completamente, para vivermos este plano eterno estabelecido, tão importante, tão grandioso, que sejamos encontrados por Ele, meus irmãos, assim como está escrito em João capítulo 4, verso 23, que está na camiseta dos irmãos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E eu quero ser um desses. E eu quero que você seja também um desses. Que nós possamos nos encontrar, irmãs, que eu conheci há tanto tempo, não é? Que nós possamos nos encontrar naquele grande dia, naquele grande e solene dia, em que o céu vai se abrir e Ele virá em poder e em grande glória, ressuscitará primeiro os que morreram com Cristo, pois o mar dará conta dos corpos dos que morreram, o Hades também, todos estarão de pé diante do Eterno, recebendo a sentença de vida eterna, para estarmos para sempre com Ele. E meus irmãos, isto deve invadir o nosso coração, de tal forma que o nosso coração torna-se pequeno para tão grande alegria, de que vamos deixar para trás todas as nossas lutas e sofrimentos, para viver agora eternamente com Ele para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor derrame da sua graça sobre as nossas vidas, que de fato Ele nos encontre como uma igreja unida, una, sem mácula, vivendo o anseio de sua volta, que molda então as nossas decisões nesta viva esperança, que possamos dizer: vem Senhor Jesus, venha. Que Deus nos abençoe, queridos. Fiquemos de pé neste momento. Eu queria orar por você antes de Alvinho cantar. Senhor Jesus, Pai Santo e Eterno Deus, queremos, ó Deus, te pedir, Pai, nesta noite, que o Senhor Deus, que falou ao nosso coração, Pai, que esta palavra possa encontrar, ó Deus, espaço, guarida, terreno fértil no nosso coração, que haja de fato, queridos, Senhor Deus, na vida desses queridos uma mudança de rota, em direção aos teus pés, que é onde nós devemos estar. Que esta igreja, ó Deus, ela cada dia mais continue dando, ó Deus, frutos e frutos, dando passos adiante, passos, ó Deus, na tua direção, Senhor, sendo de fato esta igreja que o Senhor procura, que o Senhor espera, e que nós, ó Deus, possamos então responder: Senhor, vem Senhor Jesus, resgata-nos para todo sempre, nos ajuda, Senhor, que seja gerado em cada coração aqui, Pai, um ânimo, uma alegria extravagante, ó Pai, diante do Senhor. Que, ó Pai, nós possamos, ó Deus, viver este já e o ainda não de forma intensa, onde as motivações e tudo aquilo que nós anseiamos, ó Deus, encontre de fato um significado na tua pessoa, Senhor Jesus, na pessoa do teu Filho, Pai. Ó Deus, guarda-nos, ó Deus, preserva o nosso coração, preserva a nossa alma, preserva a nossa mente no caminho, ó Deus. Ó Pai Santo, nos fortalece, Senhor. Levanta, ó Pai, os que estão abatidos, ó Deus, os que estão entristecidos, os que nem pensam mais, ó Deus, nesta viva esperança que o Senhor voltará.
tamanho o sofrimento, ó Deus, a angústia da alma, Pai, mas o Senhor hoje está aqui para dizer: certamente eu voltarei. E nós dizemos a Ti, Senhor: vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Jesus, recolhe-nos, Pai, de forma completa, ó Deus. Nós queremos nos encontrar, ó Deus, para esta eternidade esperada. Que esta viva esperança, ó Deus, ela seja de fato vivida, Pai, por cada um de nós que aqui estamos. E que possamos com isto, Senhor, estarmos satisfeitos em Ti, nos alegrarmos completamente na Tua palavra, nas Tuas promessas, pois o Senhor Jesus é o Amém. O Senhor Jesus é a Tua verdade, Pai. É o Verbo que se fez carne, que pagou por nós na cruz, que morreu, que ressuscitou, dando o exemplo, sendo primícias daquilo que haverá de acontecer conosco. Pois um dia, Senhor, os nossos olhos estarão diante dos Teus olhos e te veremos, ó Deus, como Tu és. Que sejamos esta igreja, que sejamos, ó Pai, esta igreja que anseia por este grande dia. E assim, Pai, Te adoramos e Te agradecemos por esta noite. No nome de Jesus, assim nós Te oramos e agradecemos.